No ar, o podcast No Balaio. O No Balaio é uma produção do programa de extensão Por Outro Olhar, da ProEx UFSJ. Sou Márcio Barcelos e comigo aqui na bancada o proponente dessa série, Pessoas que Transformam, Denilson Carvalho. Saudações a todos que nos ouvem. Se liga, uai, porque o papo é sério. Então vamos lá. Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisar na hora que tremer o chão. Amiga, é agora, segura minha mão. A fome enlouquece. Com essa frase arrebatadora, Maria da Conceição me deslocou da cadeira ao entrevistá-la. A nossa Tutuca, nos próximos episódios, nos concede um relato direto, de paixão e protesto sobre o Brasil das últimas décadas. As palavras postas são de alguém sem medo, de quem enfrentou e enfrenta a fome diuturnamente, sem temor ou omissão, que percebeu que o poder público se omite e preserva a fome como política pública, pois quem tem fome não tem forças para pensar e lutar. Ela disse que ficou tocada ao conhecer pessoalmente o sociólogo Betinho, pois como podia um homem tão frágil, ao abrir a boca, ser uma potência viva? Na entrevista eu pensei se a força que Tutuca viu em Betinho era a mesma que ela emanava nas suas falas naquela manhã. Os próximos minutos permitirão a quem ouvir o podcast conhecer a potência de uma mulher negra e guerreira, dessas que estão por aí em suas lutas silenciosas e que queremos dar voz. Então nos ouçam e disseminem a narrativa de Tutuca. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês, de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malês. Estamos aqui hoje dando continuidade, ao nosso projeto Pessoas que Transformam, do nosso podcast O Balaio. Temos aqui o prazer hoje de estar recebendo Conceição Maria, famosa Tutuca, educadora, atua nos movimentos de agroecologia, economia solidária. Estou aqui, Denilson Carvalho. Bom dia, Tutuca. Bom dia. Bom demais fazer parte desse balaio, Agradecer essa chamada e dizer que eu gosto muito de estar participando dessas conversas porque a gente acredita na transformação do mundo através do diálogo, E quando me chamam, eu falo que eu sou uma contadora de história também, Sou educadora popular e essas conversas animam a gente para a vida, Essa partilha, essa troca. E a gente vai caminhando assim, um passo de cada vez, nesse mundo que a gente tenta chamar de um lugar melhor para viver, Já agradecer, a presença da Tutuca, que foi super disponível para essa conversa. Tutuca, eu queria começar, então, que você contasse um pouquinho dessa sua vida, da trajetória, de onde você veio, quem é você, digamos assim, uma pergunta aí. Então, eu sou uma mulher negra, Assim, e uma mulher comum, como milhões de mulheres no Brasil, e que venho de uma luta para ficar viva, Eu gosto de dizer isso. Por que você fica fazendo essas coisas? Que as pessoas chamam de essas coisas a luta para sobreviver e viver em comunidade. Então, sou filha de uma operária, que criou os filhos sem marido e que, desde menina, a gente trabalhou em várias frentes com a mãe, Eu gosto de contar que nesse inverno eu lembro muito da minha infância, Essa temperaturazinha gelada de Barbacena e as lenheiras gritavam lá na porta de casa, Bora pra lenha! E as mulheres iam para o mato buscar lenha. O fogão era a lenha, A gente está chegando nesse período perverso, as pessoas não têm dinheiro para comprar gás, E na época nem tinha o fogão a gás. Eu tenho 63 anos, isso já foi há um tempo.
E esse chamado a gente levantava assim, tremendo de frio, e juntava com a mãe para buscar lenha no mato. E o aprendizado a respeito das ervas medicinais, que eu gosto tanto, se deu de menina ao buscar lenha no mato. As mulheres faziam os feixes, né? E faziam os fechinhos para os filhos carregar. A gente ia saltitante ali, tremendo de frio, mas a gente ia aprendendo também a reconhecer algumas espécies, né? De chás, de araçá, gabiroba, e a riqueza da diversidade ali da mata, né? E que as mulheres iam ensinando para a gente. Então, a infância, eu recordo isso, que era um tempo de privação, mas um tempo que o aprendizado começa aí também, né? De fazer as coisas já no coletivo, que era dividir o feixe, né? De aprender a tirar a imbira para amarrar o feixe. E a gente vinha para casa ali, já conhecendo alguma erva e trazendo alguns frutos do mato. Depois, outro período que eu gosto de recordar da minha infância é que eu trabalhei numa pedreira, quebrando brita, que a gente chegava da escola e depois ia quebrar brita numa pedreira, que seria uma lata de 20 litros, o equivalente para poder comprar um pão. A gente levava uma marretinha. Mas era bonito o cenário, tinha nascente, e eu era a única mulher no meio dos meninos que quebravam pedra. Aí os meninos me ensinaram a soltar pipa, porque tinha os intervalos, né, gente? E eu fui crescendo nesse contexto com uma exigência lá de casa. Todo mundo tem que estudar. E era um núcleo de mulheres familiares que criavam os filhos e a gente tinha que estudar. E daí a gente aprendeu que a gente tinha que lutar para viver e se organizar em comunidade para viver. E fomos crescendo assim, depois me casei, tive 5 filhos, mas nunca perdi de vista estar lutando com os meus, né? Para ficar viva, para viver melhor, né? E fui, no final dos anos 80, para o Comitê da Ação da Cidadania, do Betinho. O Betinho voltou para o Brasil com o mapa da fome e quem já tinha passado por uma trajetória de privação de alimentos tinha que falar da luta da fome. Eu vim para os comitês da ação da cidadania. Nós fizemos em Barbacena um estudo, 16 mil famílias em insegurança total alimentar. E eu, junto com um grupo, nós mapeamos as pessoas em situação de miséria e privação de alimento absoluta. E eu faço questão de relatar um episódio que é doído, mas que não sai da minha cabeça. No mapeamento foi a questão que nós nos deparamos com uma pessoa enlouquecida pela fome, né? Porque a fome enlouquece, dando leite de cachorro para o filho, né? E que abriu a criança toda em ferida, num loteamento que chamava Monte Mário. E depois achamos também que era comum na minha infância tomar água doce de manhã, né, com angu ou farinha de milho para ir para a escola. E até hoje eu gosto de café com farinha de milho, que era o que tinha, né? Mas a mulher, também, num grau de completa privação de alimentos, ela deu água com sal na mamadeira para a criança. Então, eu abordo sempre esse tema porque a fome voltou. O Brasil está no topo, né? Nós temos mais de 36 milhões de pessoas sem ter o que comer. E as pessoas na rua vivendo de doações esporádicas. A fome é perversa. Um país rico como o nosso, a gente não precisava estar nessa situação. Até um tempo passado próximo, com o governo mais popular, nós tínhamos armazéns abarrotados de alimentos da Conab, os estoques reguladores. Nós chegamos a receber caminhões de feijão para doar da Conab. Em 2014, nós recebemos tanto feijão para doar que veio para São João, Barbacena, nós mandamos para Montes Claros. E olha o que aconteceu. Agora nós nos deparamos com as pessoas vendendo banda de feijão. O feijão que é para descartar, Sim. A metade disso está sendo vendido para as pessoas. Isso era doado em Barbacena. No início de 2000, tinha um armazém lá que no sábado doava banda de feijão. Agora isso é vendido. Como os ossos estão sendo vendidos.
nos açougues, resto de osso para as pessoas. Olha como que nós chegamos no fundo, mais do fundo do poço da insegurança alimentar. E a fome é perversa. Eu já falei que enlouquece, mas que é isso? Traz atrofia, não deixa o aprendizado. As crianças não conseguem aprender com fome. O Brasil já tinha saído do mapa da fome há muito tempo. Agora nós voltamos numa condição muito pior. Nos últimos 6 anos, depois do golpe, a coisa foi só ficando pior. E hoje estão dizendo que uma cesta básica chega a custar R$800. Uma cesta básica razoável. Como que ganha 1.200 ou 1.100 e poucos vai pagar 800 de comida? E o aluguel, e os remédios, e a água, e a luz. Como é que se vive num país rico que exporta soja, outras coisas que é para alimentar animais, as commodities para o exterior? Sim. E não tem comida para o seu próprio povo? Nós não temos soberania alimentar, nós não temos comida para os nossos. Só que nesse período perverso agora, desse desgoverno, as pessoas ficaram bilionárias na indústria de alimentos e de remédios. Só que a proporção para cada bilionário são milhões de empobrecidos. Isso não é justo, sabe? Nada contra quem tem o dinheiro, mas o certo é todo mundo ter dignidade para viver, ter o mínimo. E a gente precisa virar esse jogo rápido, antes que nem a banda de feijão tenhamos mais. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Tutuca, declarações, assim, totalmente impactantes. Tem até que pegar um ar aqui, mas, Tutuca, eu vou pedir para você pontuar, justamente como já faz, né, bastante tempo, nos contar um pouquinho da história sua com o Betinho, só para a gente não perder essa distância aí, sim, né, histórica, e que a gente consiga voltar, né, a respirar depois da sua fala, totalmente impactante. Então, com a abertura política, né, depois do exílio e que as pessoas foram... a gente precisa dizer que a ditadura foi um período horroroso e que as pessoas tiveram que sair do seu país para não serem mortas. Muitos foram mortos e torturados. E os que puderam saíram. E o Betinho foi um deles, né? Eu tenho um livro interessante, Cartas do Betinho, quando ele estava no exílio. E eu gosto de contar uma coisa. O Betinho, quando chegou no Canadá e ele foi exilado, e ele foi se hospedar e tinha que preencher uma ficha lá, aí perguntaram para ele assim, tinha que preencher o campo lá de raça. Ele colocou humana. E o Betinho era um cara incrível, né? Hemofílico, né? E de bocaiúva. E um cara para o mundo. Essas coisas, essas pessoas que vêm iluminadas para levar um projeto de transformar a humanidade. Quando cessa o período pavoroso da ditadura com muita luta, né? E quem estava exilado, voltando para o Brasil, Betinho chega e organiza os comitês da ação da cidadania no Brasil inteiro para fazer o mapa da fome, do qual eu fiz parte na região de Barbacena. Ele chamou o povo. Gente, vamos discutir a fome no Brasil. E os comitês foram criados, e Barbacena criou um comitê da ação da cidadania. Eu tive a felicidade de conhecer o Betinho. Ele veio a Barbacena numa aliança ecumênica, espíritas, evangélicos e o pessoal da Igreja Católica. E eu lembro, a primeira reunião foi na Aliança Espírita. E alguns católicos diziam, a gente não pode entrar lá. E o bispo, Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi um revolucionário, disse, nós temos que entrar no local onde junte as pessoas no combate à fome.
E foi bonita a inauguração do Comitê contra a Fome, onde deu o norte de mapear os bolsões de miséria. E agora a gente está chamando outros comitês pela cidadania, pelo Brasil inteiro, né? Os comitês de lutas populares. É hora da gente organizar, isso traz à memória que o Betinho trouxe essa questão na época. Nós fizemos esse mapa que deu para criar os comitês, mapeando os bolsões de miséria e propondo políticas de segurança alimentar. Importante demais a volta para o Betinho, porque ele teve esse chamamento cidadão e trouxe segmentos de vários e criou institutos de pesquisa para mostrar os resultados, né? Eu fico muito emocionada quando eu vi o Betinho pela primeira vez, porque ele era de uma fragilidade física, bem pequeno e muito magrinho, com um olho claro enorme. Mas a hora que abria a boca e falava de direito e de cidadania, agigantava, impulsionava. E você queria ser Betinho também. Você queria ser da cidadania, da ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida. E a gente começou com os comitês, do comitê distribuindo alimentos, mapeava e ia lá cesta básica. Eu me lembro no Natal, não sei precisar o ano, era meia-noite, a gente estava no bairro Nossa Senhora Aparecida, com uma Kombi cheia de cesta para entregar, e uns falando para os outros lá em casa, a família já começou a ceia. E a gente precisava entregar todas as cestas naquela noite de Natal ainda. E a gente fez isso por um período de 10 anos, a ação da cidadania em Barbacena. Até que deu estalo. Agora chega. Agora temos que ter outra política pública que não seja só essa de entregar cesta. Aí nós já estávamos nos conselhos de segurança alimentar, com políticas propositivas. E quando o Lula entra, em 2002, ele fala, temos que ter uma política de segurança alimentar, mas com a sociedade civil dizendo o que é isso. A questão da produção de alimento saudável, a agroecologia, a questão da Conab com os armazéns de regular estoques para não ter fome e a questão de comprar da agricultura familiar e distribuir para as entidades assistenciais, que foi o programa de aquisição de alimentos, que só em Minas Gerais a gente executava 6 milhões por ano com a agricultura no primeiro momento. Só Barbacena, uma associação lá, em 2012, executou R$1 milhão. A gente distribuía alimento semanal para 20 mil pessoas, para São João del Rei. As entidades buscavam, Prados buscava, Santos Dumont, e eu escutava os relatos das creches, dizendo assim, as crianças pararam de adoecer. Quem alimenta direito não fica gripado no inverno. E o Jesus de Nazaré, que tinha uma creche, e as crianças chamavam Jesus de Pai Jesus, ele me disse, olha, as crianças não estão adoecendo porque tem comida de verdade. Tinha batata, tinha inhame, tinha morango doado. Na política pública de ponta, comprava da agricultura familiar, entregava nas entidades. Não é assistencialismo. As entidades já faziam o papel que o Estado e o município não estavam dando conta. Sim. E o governo federal impulsionava a agricultura familiar. Foi um projeto lindo de viver, que até o golpe funcionou muito. Agora o programa virou outro nome, só atende prefeituras aliadas. Agora eu vou lembrar o nome. Se a prefeitura não tiver uma chancela lá que vai dar voto para quem está, não faz o convênio. A gente que é do Conselho de Segurança Alimentar tem brigado muito por isso, porque a gente quer entender que política é essa que seleciona os amigos do rei. Uhum. E as outras pessoas ficam de fora. A política pública ligada à segurança alimentar, ela tem que ser universal, como o respirar. É para todos. É para todos. E o mapeamento, a sociedade civil, ela é responsável de cobrar. Então, a importância de estar dentro dos conselhos de segurança alimentar. São João já teve um conselho riquíssimo com saia daqui. Ele está desativado agora. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. Tutuca, você coloca uma questão da
constante atuação política que você teve, né, nessa trajetória, e que isso é importante, né? Os espaços políticos têm que ser ocupados pela sociedade civil. A gente viu recentemente a tentativa de esvaziamento por parte tanto do governo federal, né, desse desgoverno, como do governo estadual. A gente precisa lembrar que o governo do estado de Minas também tem um alinhamento muito próximo às políticas do governo federal. Mas eu queria voltar um pouquinho. Essa trajetória de atuação política, como que foi os confrontos com esses políticos que são contrários à população, né? Houve algum risco, alguma ameaça? Como é que foi esse confronto nesse processo? Porque eu acredito que não tenha sido sempre tranquilo. Você tem algum relato nesse sentido? Gostaria de te ouvir. E a diferença daquela época com o enfrentamento que está tendo hoje também, se você puder associar. A minha família fala que eu não tenho juízo. Eu não sei, eu sou de Barbacena, o povo de Barbacena é meio louco. Então, eu acredito que a gente passa uns perrengues, né? Nessa política de segurança alimentar e como isso, a política tomou foi tomando um corpo e a agricultura familiar com a gente e o Conselho de Segurança Alimentar, quando fazia uma plenária, enchia auditório. E uma vez um dos vereadores de Barbacena, ele tentou me atropelar. E foi quando eu decidi que era a hora de sair de Barbacena. E assim, mas faz parte. Quem está na chuva para ficar encharcado, né? Quem faz um enfrentamento é perseguido. Mas eu nunca estive sozinha. Eu e toda a companheirada que veio junto, né? Recentemente eu estava hospitalizada e recebi uma ligação. A senhora tem que responder numa audiência amanhã. Como assim? A Polícia Federal. Sobre a doação de alimentos. Eles queriam saber um pouco quantos gramas cada família recebeu quando a gente doava o alimento. Mas, graças a Deus, o inquérito que foi feito, eles entenderam que foi tudo dentro do possível ser feito na época. É porque a gente entregava alimentos para muitas famílias, mas a gente nunca pesou cada sacolinha. E depois tinha que prestar conta por o tanto de alimento que você dava. Agora, imagina você distribuir assim para 50 entidades e todo mundo lá parado para receber caixa de batata. Isso, claro que a gente quantificava as caixas. Sim. Agora, o quilo per capita lá na base que recebia, a gente nem sabia que tinha que fazer isso. Mas aí, graças a Deus, o inquérito foi encerrado e não tive nada. Mas as ameaças e a tentativa de cooptação. Eu te dou o cargo tal para você ficar do meu lado. Queria doar um sítio para mim, para eu apoiá-lo num projeto de eleição em Barbacena. Aí não deu, né? Porque a gente quer tudo para todos, não quer benefício pessoal. Falam que eu sou boba de falar isso, mas eu acho que se a gente pensar no coletivo o tempo todo, todo mundo ganha. Aí eu estou contando isso só para dizer que quem faz parte e encabeça alguns movimentos, não quero dizer que eu sou uma liderança, nunca fiz nada sozinha, tudo que avançou foi porque é grupo e o que avança é no coletivo, mas que a gente sofre algumas perseguições, sofre sim, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar também com o tempo, né? Nossa conversa continua no próximo episódio. Pessoas que Transformam é um projeto especial do Por Outro Olhar, um programa de extensão da PROEX UFSJ, gravado no Laboratório de Rádio do curso de Jornalismo da UFSJ. O técnico de som é o Bruno Caputo. Na edição, Nicole Cavalcante e Márcios Barcelos. A arte é da Gabiroba Comunicação. Roteiro de Andréa França e Denilson Carvalho. O texto, Denilson Carvalho. Locução, Márcios Barcelos, Denilson Carvalho e Nicole Cavalcante. Foram usados os trechos das seguintes músicas nesse episódio. História para Ninar Gente Grande. Samba Enredo Mangueira, em 2019. Interpretado por Cacá Nascimento. Pequena Memória para Um Tempo Sem Memória, de Gonzaguinha. Interpretada pelo Emicida. A Novidade, de Gilberto Gil. Agradecemos a participação mais que especial da cantora Natália Vargas, que interpreta a música Libertação, que é a primeira faixa do álbum Planeta Fome, de Elza Soares. No ar,
o podcast No Balaio. Então vamos dar sequência a essa conversa potente com a nossa querida Tutuca, porque como sempre, O papo é sério. A minha jangada foi pro mar, pra minha jogada arriscar. A minha jangada foi pro mar, pra minha jogada arriscar. Você largou, não tem solução. A Organização Internacional do Trabalho afirma que os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para óbito em países em desenvolvimento. O Brasil é o país com maior consumo destes agrotóxicos desde 2008. Somente em 2020, durante o governo Bolsonaro, o Brasil aprovou o registro de quase 500 agrotóxicos, maior número já documentado pelo Ministério da Agricultura. Então, Tuca, você já apontou aqui um dos campos, né, dos vários campos de atuação que você tem feito. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa atuação na agroecologia, na economia solidária. Eu acredito que, aqui fazendo uma especulação, que a economia solidária tem um pouco da referência à sua infância, né? Da questão comunitária, rural. Acho que isso influenciou nessa atuação atual e eu acho que você leva muito desse aprendizado, né, do mundo rural para esses movimentos que são tão importantes. Então, eu queria que você pudesse abordar essas duas temáticas, a atuação sua na agroecologia e na economia solidária. Olha, a minha ligação com o campo, ela veio com a segurança alimentar. Quando nós começamos a trabalhar os projetos de doação de alimentos da agricultura familiar, o PAA, eu comecei a conviver muito de perto com os agricultores, cerca de 611 associações. Eu falo que eu não sei o nome de todos, sei o nome de alguns. Às vezes encontro na rua, me grita, eu falo comunidade tal. Enfim. E, assim, esse laço foi estreitando e também porque eu fiz um trabalho há um tempo com a Fundacentro a respeito dos agrotóxicos, que é outra coisa impactante. O alto nível de suicídio numa determinada cidade ali próxima a Barbacena, dos agricultores que plantavam morango, é uma coisa que me incomodou. E trabalhei com a professora Terezinha Campos, visitando os espaços com muito veneno. Tem até um vídeo que eu recomendo, né? A morte silenciosa no campo. E outro é o veneno está na mesa. Nós começamos a mapear, porque Barbacena tem a APAI, o Hospital Ibiapaba, e nós descobrimos uma coisa que ligou o alerta. O alto nível de crianças da APAI vinham da zona rural. E a questão da hemodiálise no Hospital Ibiapaba, vindo da zona rural. Alguma coisa estava errada nesse mapa. E a Fundacentro contratou e a professora Terezinha, do Mundo do Trabalho, e nós trabalhamos uma pesquisa. Foi quando eu descobri que eu não queria mais viver num mundo cercado de veneno, nem os meus, nem ninguém. E nós começamos num projeto piloto de agroecologia com o Anderson, que é lá do Desterro do Melo, e nós conseguimos um recurso de R$100 mil para fazer um projeto piloto sobre a saúde dos trabalhadores da região, com a doutora Jandira, em Belo Horizonte. Você sabia se uma pessoa entrar no hospital intoxicada de agrotóxicos não é tido como acidente de trabalho? E como é que vai dizer que o trabalhador que ele foi o agrotóxico que fez aquilo com ele? Isso tudo chamou nossa atenção e criou um centro de referência para o trabalhador rural, na policlínica, por um período. Depois das 5 horas, atendia os trabalhadores rurais. E o debate foi posto. Aí nós começamos com um projeto piloto de agroecologia, o qual eu nunca mais saí. Depois vim morar em São João e tive a felicidade de encontrar os agricultores que aqui não queriam veneno na propriedade deles. E foi muito interessante o processo que se deu de formação nisso, os vários cursos. E a gente tem a rede Trem Natural também,
que é uma rede que envolve vários municípios, tem produtor orgânico dele, mas a nossa luta maior é pela agroecologia, porque a agroecologia ela é bonita no sentido que traz o saber ancestral, busca novos conhecimentos, mas ninguém faz sozinho. A agroecologia tem a pegada, vamos todo mundo junto disseminando conhecimento e puxando outros para o balaio. Aí é possível produzir alimento em quantidade sem veneno, fazer compostagem, criar as caudas naturais e ir aprendendo um com os outros. Sete Lagoas tem feito um trabalho incrível lá, o curso de agronomia, sobre agroecologia, sabe? E eu gosto muito da questão da partilha do conhecimento. Nós temos uma rede, né, que quem compra do nosso alimento visita num determinado dia a propriedade. O grupo é convidado para ver como é que produz e ter o olhar para quem é que está fazendo esse trabalho. E os técnicos vão também para orientar. É bem interessante. Aqui em São João nós temos a AFAS, né? Associação da Agricultura Familiar e Agroecologia de São João del Rei. Um povo lindo, que cada dia mais busca aprender. E um outro mundo é possível, uma outra economia acontece, que é a economia solidária. O link dessa ponta, a agroecologia e a questão da agricultura familiar, agroecologia e economia solidária, propõe um mundo diferente. Não é um mundo de falando para todo mundo ser bonzinho, cristão, distribuir. É um mundo que fala é possível ganhar dinheiro, preservar o meio ambiente, preservar a vida e estar sempre junto na reconstrução. E isso tem sido feito pelo Brasil afora, sabe? A gente faz parte da economia solidária. É uma rede também que vem de Lafayette, Ouro Preto, Ouro Branco. Essa semana nós tivemos um encontro maravilhoso, onde Mariana, o povo atingido pelo aquele crime ambiental, nos chamou por um encontro no dia 25, que a gente está discutindo com eles, além da recuperação do território, que é uma coisa ampla e difícil, gente. Matar a terra, matar o rio e matar a cultura. Essa questão da mineração é um crime que agora o Zema quer avançar mais ainda, que é a Serra do Curral ser destruída pela mineração. A mineração, ela só traz o bem para quem está pondo dinheiro no bolso. Para a biodiversidade, ela destrói e não se recupera mais. Ah, mas gera emprego para um tanto de gente. Gera por um período, porque no outro período ela traz a morte até para quem trabalha lá. É crime. A mineração, ela é o tipo de política capitalista que é de destruição plena. Há outros jeitos de gerar recurso e renda e fazer o povo continuar vivo. Olha, agora a Vale diz que distribui alimento para o povo que sofreu o impacto do crime ambiental. Olha o que nós escutamos por uma ribeirinha indígena. Eles vêm aqui e dão uma ração aqui para a gente. Comida que nós nunca comemos. Eu nadava no rio, eu comia as coisas que tinha aqui e os peixes. Agora eu fiquei diabética. E eu não consigo falar disso, porque as pessoas acham que a Vale está fazendo um bem. Matou o povo da região com a sua cultura. Então, como é que é uma política econômica boa? Boa para quem? E o que se perdeu da diversidade ali que não pode recuperar mais? Aí tem um alerta sobre a Serra de Tiradentes. Ali é um refúgio de vida silvestre, que tem uma libélula que só tem ali no mundo. E agora tem uma política de fazer uma extração, não sei de que, na serra. É para acabar com a serra. Nós temos que reagir. Nós temos que ter essa terra viva para os nossos. Esse planeta é nosso. Não é só de um grupo de bilionários. Nós temos que resistir a tudo isso. E há como resistir quando a gente participa e fala, não, eu não quero. Eu não quero. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
é que foi a pandemia? Como foi essas ações durante a pandemia, né? De todo esse desmonte que você nos coloca sobre o Conselho Alimentar, ataque ao poder popular, poderia ser? Pode. Eu vejo que eu sou muito do esperançar, né? Do Paulo Freire. Esse povo brasileiro é um povo terrivelmente belo. Olha o que o MST fez, gente, que é um movimento criminalizado. O MST ocupa a terra dos outros, o MST mata os outros, tudo mentira, né? Na pandemia, o MST fez o quê? Toneladas de alimento saudável para quem não tinha. Olha São Paulo, Padre Júlio Lancelotti, distribuindo as quentinhas. Olha São João del Rei, os meninos do GT de ruas na noite distribuindo os alimentos, o vovô Faleiro aí distribuindo, o Fórum de Mulheres distribuindo a comida, e as ações no Brasil de si. O povo veio e falou, é com a gente agora. É com a gente, já que não tem poder público e o objetivo foi negar a vacina para matar uma parte e não ter comida para matar a outra parte dos pobres, o povo reagiu nas favelas e fizeram os mutirões. Isso não teria que ser o povo fazendo, teria que ser política pública. Mas quando não tem, a gente junta e dá um jeito, né? Mas houve desmontes mesmo. Por exemplo, a questão do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Teve diretora, que é o seguinte, o PNAE é que tem um percentual para ter alimentação escolar dentro das escolas, que era chamado merenda, e o Conselho de Segurança Alimentar disse merenda não. Merenda é uma coisa, estão dizendo de alimento. E tem uma política de comprar da agricultura familiar para ter alimentação saudável na escola. Isso avançou bastante. Com a pandemia, sem crianças na escola, tinha que ter o kit para cada família levar para casa. Aí teve diretora que disse o seguinte, nós não vamos comprar da agricultura familiar mais, não. Comprar tudo no supermercado. Quebrou a cultura da nutrição, porque tinha alimento saudável, tinha a fruta, tinha as saladas, os legumes. Algumas diretoras fizeram um movimento que elas não queriam ter contato com os agricultores durante a pandemia. Nós tivemos como Conselho de Segurança Alimentar dizer, não, tem que criar uma equipe para fazer isso, porque os agricultores ficaram sem como escoar. E deu um baque econômico no bolso do agricultor familiar, porque ele já tinha aquele total para entregar nas escolas. Isso tudo foi acontecendo, sabe? E foi luta. Eu gosto muito de citar a Lia, ela é uma nutricionista em Prados, que ela fez um arranjo interessante de preservar o kit com todos os alimentos para mandar para a casa das crianças. Mas muitos lugares passou da só carboidrato, né? Compra um macarrão, isso, aquilo, e tirou os alimentos saudáveis do kit. E nós, por isso que eu chamo, gente, vamos para os conselhos de segurança alimentar, tem o CAI, que é o Conselho da Alimentação Escolar. Participando, a gente pode dar direcionamento. Mas eu quero dizer que aqui em São João também nós fizemos uma coisa muito interessante. Nós temos o Fórum das Mulheres do Campo das Vertentes, né? E o fórum, que é um fórum para discutir as questões dos direitos das mulheres, né? Desde a humanização no parto, a questão das mulheres na política e os outros direitos, por creches, aquilo, teve que fazer uma ação emergencial de distribuir alimentos. Nós estamos nela até hoje. As mulheres, elas ficaram desempregadas, quem prestavam serviço de fazer faxina, ajudante de cozinha, ia para Tiradentes, trabalhar nas pousadas. Com a pandemia, isso acabou. E foi no estalo. E aí vieram as demandas, as pessoas estão com fome em casa e com medo de sair. E nós criamos uma política de escuta dessas mulheres, e aí veio o mais bonito. Eu sou encantada com São João del Rei, porque a gente está há quase 3 anos socorrendo as mulheres que tiveram que ficar em casa. Muitas adoecidas, com os filhos doentes, e outras situações, abandono pelos companheiros também. Eles foram embora, sem emprego, muitas despejadas da casa de parentes. E a gente veio com a política de entregar cestas básicas. E as doações vieram, e eu sou muito grata. O tanto que essa universidade, junto com os departamentos, fez e tem feito para manter a política da gente distribuir os alimentos para as mulheres que estão em casa ainda por causa da pandemia. E a cesta é uma cesta bonita, gente. A gente escuta as mulheres e faz uma cesta humanizada de acordo com o número de pessoas na casa. E é uma cesta que tem muitos itens interessantes.
e as pessoas ligam depois e tiram a foto e as crianças abraçadas com as caixas de leite, com as coisas. Nesse momento, a gente está fazendo as coisas que o poder público não faz. O Fórum de Mulheres, ele tem salvado vida nessa cidade durante a pandemia e dizer que a nossa ação não parou. A gente quer parar de distribuir alimentos e lutar por direitos, mas a hora ainda não é essa. Então, quem puder ajudar, entrar em contato com o Fórum de Mulheres, que a gente, por enquanto, ainda está com essa ação emergencial. É dizer que quem tem fome tem pressa, não dá para esperar, né? Porque a gente escuta ainda assim, às vezes, 10 horas da noite, a mãe liga e fala, hoje não deu, estou ligando, só me desculpa a hora. Mas as crianças nem tomaram café ainda. Amanhã a senhora arruma uma cesta, ou pode ser um pão com leite mesmo. Eu busco em qualquer lugar. Isso é um dos relatos que a pandemia trouxe, essa questão do desemprego em massa. O Brasil são milhões de desempregados sem nenhuma perspectiva de voltar. Então, nós temos que virar esse jogo e virar rápido, porque é muito triste a gente ver essas coisas. De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Tutuca, você traz tantas questões, né? Que faz a gente... Eu acho que eu misturo as estações. Imagina. É porque vai levantando muitas questões importantes, você aborda vários temas que são maravilhosos. Então, retomando uma questão que você coloca, que eu acho bastante importante, quando você aponta essa questão do Brasil ser um país com muitas oportunidades, e é um país rico, voltando um pouquinho na pandemia, como você avaliou essa questão de haver uma concentração absurda, você começou a tocar nesse assunto no início, concentração absurda de renda na mão dos banqueiros e na ponta onde você tem atuado, a fome. Como que você avaliou tudo isso? Olha, eu vejo que a fome é uma política determinada. Para alguns é bom que tenham miseráveis, sabe? Para alguns é bom subjugar com a fome. Eu falo que um povo que não tem condição de se alimentar, que não tem uma perspectiva do que vou comer hoje, não tem condição de pensar em outras coisas. Não tem condição de pensar como mudar a estrutura posta aí. Então, a fome é um projeto político de subjugar os mais necessitados para não se emancipe, para não que tenha liberdade. Porque a pessoa, naquele dia, ela só pode pensar no que comer. Então, ela não respira liberdade, ela não respira conhecimento, ela não busca transformação, porque ela tem que pensar em pôr alguma coisa no estômago. E isso beneficia alguns. Então, não é por acaso. Como não é por acaso ter faltado vacina no início. Mas só que o tiro saiu pela culatra. A ideia inicial era os pobres morrerem de Covid, só que isso saltou o muro e afetou outras pessoas. Mas eu quero falar disso também. O que se fez no Brasil foi extermínio de muita gente, não tendo a vacina no primeiro momento. E se agora tem vacina, foi porque o povo gritou, manifestou e houve a CPI. Senão até hoje estaríamos sem a vacina. Porque também foi um projeto de matar os mais pobres que viviam nos aglomerados, em condição mais insalubres, para contagiar mais gente, para morrer mais gente. Então, se o povo avalia que somos tratados assim, volto a dizer, que é uma política de fome mesmo, para exterminar também. Olha, eu vi uma coisa agora, num congresso em Belo Horizonte, num debate, a população de rua de Belo Horizonte, ela aumentou de maneira espantosa. E eu vi um morador de rua dizendo, qual é a política de segurança alimentar que tem para morador de rua em Belo Horizonte? E quando ele coloca isso, a gente pensa assim, que teria que ter uma política de segurança alimentar para quem está na rua. Agora, no inverno, abriu pontos para distribuir alimento. Ué, mas é só numa estação do ano que as pessoas têm fome? E outra coisa, não era para estar morando esse tanto de gente na rua. O Estado tem o dever de abrigar os seus. Há recurso para isso, que não é aplicado. Não é aplicado. Se tem dinheiro para dar moradia para juiz que já tem 10 casas, ainda paga moradia para ele, por que não? Por que não? Tem dinheiro para abrigar a Maria José com os 3 filhos debaixo da ponte, ter o aluguel social para ela, encaminhar para ver no CRAS o que ela pode fazer para ter uma renda.
Por que não? Se para o juiz tem... Gente, eu descobri uma coisa que um amigo que ele é bem capitalista, aí ele fala assim, sabia que tem me falou isso e eu fiquei bobo. Tem uma pessoa que é pago só para carregar a toga do juiz? Não, está brincando, tem um salário para isso. Que coisa, né? E outras ações, e benefícios para senadores, para deputados. Deputado que tem casa ainda recebe também auxílio moradia. Que país é esse? Se há países onde o deputado vai trabalhar de bicicleta. Ser deputado é para servir o povo, e não o povo servir o deputado o tempo todo, com imposto, com isso, com aquilo. Vão tirando da gente o que a gente não tem. E agora, esse cartão cooperativo do presidente, que nas férias gastou R$1 milhão numas férias? Como assim? Com o nosso dinheiro, tira férias, no tempo que o povo está morrendo de fome na rua. Temos que avaliar que país que nós queremos e dizer, o país é nosso. Está faltando é a gente gritar mais. Nossa conversa continua no próximo episódio. Pessoas que Transformam é um projeto especial do Por Outro Olhar, um programa de extensão da ProEx UFSJ, gravado no laboratório de rádio do curso de jornalismo da UFSJ. O técnico de som é o Bruno Caputo. Na edição, Nicole Cavalcante e Márcios Barcelos. A arte é da Gabiroba Comunicação. Roteiro de Andréa França e Denilson Carvalho. O texto, Denilson Carvalho. Locução, Márcios Barcelos, Denilson Carvalho e Nicole Cavalcante. Foram usados os trechos das seguintes músicas nesse episódio. Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento. A Novidade, de Gilberto Gil. Agradecemos a participação mais que especial da cantora Natália Vargas, que interpreta a música Libertação, que é a primeira faixa do álbum Planeta Fome, de Elza Soares. No ar, o podcast No Balaio. Nesse episódio, apresentaremos a conclusão da marcante conversa com a nossa Tutuca. E como sempre, O papo é sério. Agô, 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 é libertação. Você largou, não tem solução. Agô, 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 é libertação. No Brasil do século XXI, a fome voltou a ganhar as matérias dos jornais. Como a matéria que relatou que 33 milhões de brasileiros passam fome diariamente, um contrassenso, em um país que figura entre as maiores economias do mundo e um dos maiores produtores mundiais de grãos. Parte da sociedade civil tem se mobilizado em diversas iniciativas para combater o flagelo da fome. Mas não basta somente a sociedade civil se envolver na luta. É preciso políticas públicas robustas para derrotar essa mazela. Porém, o que temos visto são políticas que têm beneficiado a ponta da pirâmide social. Bancos que batem recorde de ganhos na pandemia, enquanto a população em geral perdeu renda e caminha passos largos ao encontro da miséria. Refletir esse contexto e reagir é preciso, pois, como disse Betinho, quem tem fome tem pressa. Tutuca, e como é que você vê a falta desse grito, de gritar mais? Eu falo uma coisa também, é não pôr na nossa conta dos mais pobres e da população. Tem a questão de não conseguir sobreviver dignamente, que nos tira um pouco, mas tem uma outra coisa, que é a mídia, sabe? O condicionamento das pessoas viver um mundo que não é deles e as informações erradas também. Olha bem, a gente é condicionado a não pensar se a gente ficar à frente da televisão, para nos anestesiar do sofrimento. E a gente é mal informado de muitas coisas. Então, dizer que as coisas estão... Falar a inflação está tal e tal e tal, mas não fala, por exemplo, a comunidade tal se organizou para reivindicar isso. E tem comunidade, mas se começa a falar o tempo todo, ó, a Rádio Favela está fazendo isso, o aglomerado lá do Alemão está fazendo isso, o povo se anima e quer fazer também. Isso é escondido da gente, as ações que estão dando certo. Então, se a gente sai um pouco de frente da televisão e vai para a reunião da associação, vai para a roda de conversa
E, às vezes, vai escutar dentro da sua igreja o padre dizendo, gente, vamos fazer ação tal, vamos fazer um mutirão para uma horta comunitária, vamos juntar para gritar. Porque grita isolado pouca gente usa. Mas se todo mundo grita junto, faz barulho. É a gente procurar onde as ações estão acontecendo. E ver quem está nos iludindo também com a mídia, com a televisão, com esses programas que enganam a gente, né? Aqui tem muito também gente que fica sumido durante muito tempo, agora perto da eleição, faz no programa de rádio dizer que é um santo, né? Que deu recurso para o hospital tal, que está fazendo isso. Uai, só agora? Está no outdoor agora dizendo isso? Tem uma rádio à sua disposição dizendo que é um santo? Deve ser santo do pau oco, porque durante os 4 anos do mandato está sumido. Depois começa a aparecer com um tanto de coisa que ninguém nunca viu. E a gente ir para o rádio e dizer, na minha comunidade tem uma água que não presta. Vamos juntar, fazer uma reunião, porque a água não está chegando na minha torneira. Não tem plantão pediátrico. Vamos para a rua, as mulheres estão na rua dizendo tem que ter um plantão para o meu filho em São João del Rei. Não tem como meu filho estar sendo assistido pequenininho. E é direito nosso. A gente tem que juntar para gritar, saber onde ações estão acontecendo. As mães foram para a frente da Câmara Municipal aqui de São João, pediu plantão pediátrico. Você que seu filho teve febre, não conseguiu ser atendido, e você ficou chorando lá achando que ele morreu, você iria lá juntar o grupo das mães para o plantão pediátrico? Eu tenho certeza, se você fosse informado que tem esse grito, você iria lá gritar também. Aproveitando esse gancho, você hoje, né, tem atuado em diversas frentes, né? Eu queria que você pontuasse aí quais são essas frentes, essa atuação. Você já citou o Fórum das Mulheres das Vertentes. Eu queria que você abordasse um pouquinho esses... Quais são? São tantas frentes para a gente até sistematizar aqui. Eu sou uma mulher com a saúde bem frágil agora. E eu filtrei. Eu fiz um filtro. Eu não estou em tanta coisa assim, sabe? Porque eu preciso estar centrado em algumas coisas, né? A luta contra a fome com a agroecologia não é de qualquer alimento que a gente está dizendo, é alimento para a saúde. Estou na AFAS, né, que é a Associação na Rede Trem Natural. Eu sou do Fórum Regional de Economia Solidária, que promove a geração de trabalho e renda com a produção de alimentos. Além disso, quitandas, hortas comunitárias. Gosto dessa coisa de horta comunitária. Eu tenho paixão, fiz um trabalho em Santa Cruz. E sou conselheira estadual de segurança alimentar. E o Fórum de Mulheres, que eu sou tomada de paixão por ele também. Estou nessas ações aí. E no programa de extensão da Universidade Diálogo de Saberes, que é um programa incrível também, que tem buscado trazer o diálogo sobre a questão da segurança alimentar transformadora nos territórios. Estou nessas frentes e tentando ficar viva todo dia. Tutuca, tem uma ação que eu queria que você comentasse, que eu acho que foi muito importante e talvez uma das mais interessantes que se desenvolveu na pandemia, né, aqui em São João del Rei, que foi conectando duas pontas de 2 grupos, né, que é os catadores e... Enfim, queria que você comentasse. Eu amo essa também. Tantas coisas aconteceram e eu faço junto com muitos grupos, mas foi bonito isso. Foi a ASCAS, né, a Associação dos Catadores e a Agricultura Familiar, a AFAS, com um recurso aqui que saiu do sindicato, né, gente? Foi comprado os alimentos agroecológicos e foi bonito, sabe por quê? Quando a gente fala alimentos agroecológicos, a gente pensa, deu frutas, verduras. Teve queijo, teve biscoitos, teve geleias. E os catadores recebiam um kit de 15 em 15 dias, porque no período mais profundo da pandemia, que ainda não acabou, mas teve um momento que os catadores não tinham como ter o material com o qual eles trabalham. E é um povo que merece todo o nosso respeito, que faz um trabalho que a gente devia individualmente estar fazendo, separando os nossos resíduos e tudo. E esse povo vem e faz um trabalho incrível ambiental, né? Então, com o recurso do sindicato, comprou da agricultura familiar e distribuiu quinzenalmente um kit para cada catador da ASCAS. E a Zumeia, que é uma mulher aguerrida e linda, que está à frente dessa instituição há muito tempo, ela coordenou essas entregas.
foi bonito isso. São dessas ações que a gente fala transformadoras, sabe, gente? Um pouquinho de cada um beneficiando um monte de gente. E o sindicato foi fundamental nessa coisa de pôr o recurso. A gente estava conversando antes, né, de estar entrando aqui para a entrevista. Você fez um comentário, eu queria que você também pudesse abordar novamente, que a gente estava conversando que o tema, né, esse ano, o Inverno Cultural, vai tratar da Elza Soares, que tem uma trajetória de vida bastante marcante na periferia do Rio, mulher negra, cantora maravilhosa, um ícone brasileiro, mas que teve dificuldades também na trajetória de vida com seus filhos na periferia do Rio, muito similar ao que você viveu e o que você assiste cotidianamente. Eu queria que você comentasse. Eu sou muito apaixonada pela voz da Elza. E dizer que se o mundo fica melhor é através da música e da poesia. Eu acho que a gente não sucumbiu também durante a pandemia, porque a gente foi muito pro lado de mais música e poesia para amenizar o sofrimento. E a Elza é dessas mulheres que sobreviveu a tantos preconceitos, né? Por ser negra, por ser pobre da periferia, depois por falar que ela tomou o marido dos outros, que na época isso era um grande escândalo, ela sofreu bastante com essa questão do Garrincha. Mas tem esse episódio que, quando ela conta que foi no programa do Ari Barroso, né? E que nem a roupa ela tinha. Pegou um vestido da mãe e encheu de alfinetinho para ajustar, porque ela não tinha uma roupa para se apresentar. E ela conta que a roupa era enorme, ela teve que encher de alfinete. Quando ela entrou, todo mundo começou a rir dela, né? E ela já tinha perdido um filho. Estava desesperada. O que ela ia fazer? Foi no programa de auditório para defender uma grana. Quando ela entra, começam a ridicularizar. Né? Aí ele pergunta para ela de onde que ela veio. Aí ela responde com clareza: eu vim do mundo da fome, onde o senhor também veio. E aí fica todo mundo calado com essa fala. E quando ela abre a boca, ela levou o prêmio da noite. Essas coisas, né? Que impulsionam, que mudam. E depois ela veio para o salto, para o mundo da audácia. A última entrevista de Elza no Roda Viva, ela foi massacrada. E ela foi de uma sabedoria ao responder. Perguntaram a ela se ela defendia o povo da favela, onde tinha tanto uma entrevistadora racista. A pergunta foi para, assim, desnortear a Elza. Aí a entrevistadora perguntou assim: ué, mas você vai na favela? Você defende o povo da favela? Não, eu vim da favela e eu conheço essa gente de perto. É o meu sangue que está ali também. Aí depois perguntaram se ela era amiga do Escadinha, que ela visitou Escadinha. Visitei sim, visitei como um ser humano. E a saída humana que deu para o que tentaram fazer com ela lá, mostrou o tamanho daquela mulher, as trajetórias. E eu gosto muito de uma passagem que ela ficou morando em Portugal também, e o povo pensava que morar fora, o exílio, foi fácil, e que o Chico Buarque socorreu ela muito lá e ajudou ela demais. Tenho uma admiração pelo Chico, pelo compositor que é, e pelo ativista, mas quando vi o lado humano de dar a mão para o outro fora do Brasil. Então, mulheres como a Elza estão aí. Uma pena que com voz como a da Elza, aí não tem, não. De luta tem, mas com aquela voz fica para nós esse legado, né? O povo brasileiro recebeu muitas bênçãos de Deus. Voz da Elza, voz do Milton Nascimento, outras vozes. Então, a gente tem que juntar a cultura com a luta e dizer que a gente tem muita coisa para fazer. Tutuca, a fala que te emocionou demais sobre a questão do integrante dos povos originários, e você disse também o conceito que tem do MST que vai invadir. Nós somos herdeiros dessa invasão europeia nas Américas. Como você vê essa contradição dessas falas? Eu vejo uma coisa da terra como o direito de todos, né? Essa questão da função social da terra. Uhum. Essa semana nós tivemos um embate grande, eu converso com um grupo também que é de empresários e eles querendo chegaram ao cúmulo de dizer que o Stedley foi indiciado por assassinato. Eu falei, olha, vamos ler os autos. Primeiro que o João Pedro nunca foi indiciado por coisa nenhuma, ele é uma liderança que merece respeito. A questão social da terra a terra é para todos, né? E não é ético dizer uma pessoa que concentra muita terra sem nenhuma serventia, só por ser dono. Cerquei é meu e eu pago o imposto quando paga sobre a terra. E há um outro grupo que produz na terra de maneira responsável para a geração de trabalho e renda, para o combate à fome. Não é justo.
terras paradas, improdutivas, e as outras pessoas querendo trabalhar a terra e preservar o ambiente. A reforma agrária teria que ter sido feita há muito tempo, e não foi. E nisso nós escorregamos também. Escorregamos bem. Governos mais revolucionários, mais populares, não fizeram a reforma agrária. E o MST hoje, ele avançou no conceito de preservação ambiental. Ele se deu o tempo de plantar 5 milhões de árvores com um aplicativo. E plantou, gente, plantou. Você plantava uma árvore num lugar, tirava a foto pelo aplicativo para cuidar do ambiente. E os conceitos que são gerados para pôr estigma e movimentos são para desconstruir o que está sendo feito. Olha a questão do Campo do Meio lá, que era uma empresa que fechou, não indenizou seus trabalhadores e ficou fechada. Quando os trabalhadores da empresa se organizam no sul de Minas e criam um assentamento, com escolas responsáveis, com geração de renda, com café maravilhoso, orgânico, aí é invasão. Não é. É direito adquirido por quem não foi indenizado. Então, muitas ações que são feitas de ocupar a terra de maneira... Nós não estamos falando de entrar dentro da sua casa, tirar suas coisas e te mandar para fora, igual os milicianos estão fazendo, não. Nós estamos dizendo o seguinte, se a terra é um bem de todos, ela tem que ser usada de maneira responsável. E quem tem muita terra improdutível não tem o direito de ficar com ela. Não são as terras da rainha. Aqui, a história que o MST tem feito é de dizer que podemos gerar trabalho e renda de maneira responsável, produzir alimento de qualidade e respeitar a propriedade do outro que produz. Mesmo que com veneno, porque a gente tem que tirar da cabeça que toda a terra, o MST passou, achou bonito, entrou ali e pegou. Isso não existe. Há uma política, há um estudo e o MST é extremamente responsável nesse setor. Tem o setor jurídico que estuda tudo isso e se fosse feita a reforma agrária, a questão seria outra. Mas ainda tem a questão, é um Estado, né, que prefere a exclusão do que a inclusão. Mesmo que for provado que esse grupo tem feito um trabalho maravilhoso. Ah, mas isso não interessa para a gente. Interessa para a gente é o agronegócio. Esse pode invadir terra indígena, pôr gado no Pantanal. Esse pode, com direitos. Pegar madeira e vender para o outro país lá sem nota fiscal, sem nada. Esse pode. Não tem estigma, não tem nada. Está aprovado. Agora, quando o povo quer se organizar para viver melhor, é crime. Terra tá soterrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero. A gente tá vendo tudo, tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente, tá vendo na nossa frente aberração, tá vendo, tá sendo visto, querendo ou não, tá vendo no fim do túnel, escuridão, tá vendo no fim do túnel, escuridão, tá vendo a nossa morte anunciada, tá vendo a nossa vida valendo nada, tô vendo chovendo sangue no meu jardim, tá lindo, o sol caindo que nem granada, tá vindo um carro bomba na contramão. Tutuca, você me traz algo muito importante a ser comentado, né? Queria sua ajuda nesse sentido, porque a gente tem um olhar do uso da terra muito... da invasão que tem acontecido no Pantanal, né? Destruição do bioma, da Amazônia, mas a gente tem algo muito próximo. Eu sou da comunidade do Caquende, próximo temos a comunidade quilombola do Jaguara e outros territórios que há 10 anos uma parte considerável do Cerrado ainda era preservada, ou eram pequenas propriedades. Nesse momento, e o município de Carrancas, que é próximo também, há uma invasão completa dos territórios para o agronegócio, enquanto as populações dessas comunidades não têm retorno nenhum. Aliás, têm sido cada vez mais deslocadas para as áreas urbanas. Eu queria que você pudesse me ajudar a compreender esse processo, né, do agronegócio que tem financiamento público a juros baixíssimos e que a gente não tem percebido que eles têm ocupado territórios muito próximos da gente e que não tem trago, na minha visão, nenhum retorno. Como que você vê tudo isso? Você que lida com essa agricultura, com a agroecologia. É a tal da política de morte, né? Se tem um povo que as populações tradicionais, se elas pudessem ser suprimidas de uma vez, nesse governo elas seriam, mas elas são resistentes. Só que, como é uma política desigual, elas têm sido acuadas mesmo. Os quilombos, eles têm sofrido também uma questão de não ter a titularidade, né? E serem destituídos de sua terra.
houve um período que a gente ainda conseguiu mapear, né, os movimentos, que eu digo nós, um movimento no todo, para salvaguardar. Lá em Barbacena tem um movimento lá dos índios puris e tem uma comunidade quilombola também lá. E assim, gente, não consegue. Às vezes você consegue, vai um antropólogo, faz um estudo, mas não passa disso. Não tem uma política de promoção daquele estado e de proteção daquele espaço, daquele território e também de proteção, não. E isso tem sido violado constantemente, cada vez mais, porque o agronegócio é o que tem a grana e consegue licença ambiental. Gente, como é que é isso? Ter uma licença de exploração daquele espaço. É uma coisa impressionante o que esse povo consegue com a grana. Outra vez é a organização e fazer denúncias em organismos internacionais. Mapear e gritar lá fora. Porque aqui dentro a gente tem pouco resultado, mesmo do judiciário. A gente não consegue. Tem conseguido pouca coisa. A proteção mesmo. Esses últimos anos, agora em Minas Gerais, os quilombos perderam muito do que tinha conquistado. Porque o governo Zema, ele é seguidor da mesma linha do Bolsonaro. Isso não interessa para ele. Essa gente não interessa. Essa nossa gente não interessa para eles. Então, conseguir titularidade da terra e proteção e política pública direcionada. Uma escola que preserve a cultura dessas comunidades. O que a gente tem visto são plantar outras ideologias lá dentro para acabar com a cultura local e desestimular a cultura ancestral desse nosso povo todo, dos indígenas. As religiões de matrizes africanas são criminalizados pelo Estado. O Estado, o que é pior. Mas muitos resistem. Mas com dificuldade. Não tem um céu de brigadeiro, não dizer que está tudo indo bem, não. Tuca, já 2 questões aqui. Primeira, acho que é fundamental quando você diz dessa questão do denunciar do nosso povo. Acho muito importante quando você traz essa aproximação, porque nós somos o povo. Você, Tutuca, poderia ser definido como uma pessoa da resiliência e que traz essa narrativa da memória ancestral, mas da memória da denúncia do povo periférico, do povo marginalizado? Você se enxerga como talvez com essa responsabilidade, ser essa voz aqui? Eu acho que nós todos. Não tem jeito de você pôr a cabeça no travesseiro e falar, tá tudo bem. Todo dia tem algo a ser denunciado. Todo dia. E somos nós todos. Indignar é preciso o tempo todo, a toda hora, a toda fala. Eu moro em Alfredo Vasconcelos. E no ônibus das 5, que é um ônibus que as pessoas vão de Barbacena para Vasconcelos, vai entupindo de gente. Aquele tanto de trabalhadoras, aquele apertado e não cabe mais. Eu tento não ir nesse horário. Toda vez que eu vou nesse horário, eu faço um BO dentro do ônibus. Não cabe mais gente, vocês estão matando o povo. Olha o cansaço dessas mulheres. Na minha bolsa eu não tenho onde colocar. Ó, se eu cair aqui e machucar, a responsabilidade é da empresa. Todo dia é gritar. Isso não está certo, essa empresa está ganhando demais e vai aumentar a passagem amanhã. Nós somos gado para ficar aqui dentro desse jeito. E outras vozes somem na hora. É porque toda hora a gente grita e tem ressonância. Eu tenho 63 e eu acho que eu já vivi uma porção de coisas, quero viver outras mais. Mas eu não tenho sossego. Porque para ter sossego, você tem que ver muita gente bem no seu entorno. E eu tenho visto ter muita gente mal o tempo todo. Então não há felicidade do eu sozinho. Tutuca, você está falando bem recorrente na sua fala a questão da falta da ação do Estado. Mas como é que é a sua visão da realidade do Rio de Janeiro hoje? Que na ausência do Estado, quem está atuando é a milícia. Tenho medo. Muito medo. Eu tenho filha morando no Rio de Janeiro. É de acuar. E depois desse massacre que houve, né, gente? O que foi isso aí? Como é que o Estado entra para proteger e só mata? Só mata. A gente pode virar um país com uma proporção maior disso. A gente tem que ficar alerta, porque isso não está longe da gente também, não. Sabe? A gente vê algumas coisas, ainda que veladas, de ações policiais também na nossa região. Sim. E eu, como sou negra, e os negros também é o alvo preferido, né? Dizer que atiram e matam brancos também, atiram e matam brancos.
e policiais mortos, mas olha a proporção. De 25 mortos, um policial foi ferido, né? Sim. Então, que proteção é essa do Estado? E covardias, periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o Castelo e não foi você quem fez, cuzão, eu sou irmão. E sem contar que agora a gente não sabe definir o que é milícia, o que é policial. E quando você vê uma batida na casa de um policial que é miliciano, são mansões. É incompatível com a renda desses policiais, o que eles têm, o patrimônio que eles adquiriram. Se a Receita Federal pega todo mundo, por que não pegou esse povo ainda? Eu tenho muito medo quando o Estado começa... Você não consegue separar mais, sabe? O que é a proteção do Estado e quando a milícia ocupa um papel que você já confunde com o Estado também, né? De coação mesmo. Eu tenho uma prima que morava no Morro do Jacarezinho, vendia quentinhas, casada com um nordestino, construíram uma casa boa, com os filhos, para estudar. Ela teve que sair e largar tudo agora. E ela está tentando vender a casa. Os milicianos já falaram com ela, não. Nós vamos te pagar R$800 pela casa e a senhora sai daqui. Ela saiu. Ela ficou viúva, os filhos já não moram lá mais, e ela teve que sair. Então, que negócio é esse? Só que ela disse, olha... Os milicianos que foram lá em casa são os policiais. Aí a gente tem medo dessas coisas, né? Esse não é um país que até pouco tempo tínhamos a felicidade de dizer. A gente até pouco tempo era um povo com sorrisão, de ser brasileiro e gostar disso. Não dizer que estava tudo no céu de brigadeiro, porque algumas ações sempre aconteceram. Mas agora tomou conta porque... A fala recorrente do presidente da República é conivente com essas coisas. E isso a gente tem que admitir. Quando o presidente fala que está de parabéns, tem tanto de gente morta, e um presidente que tem responsabilidade com os seus teria que dizer vamos averiguar como que isso foi feito, aí já dá os parabéns pelo número de pessoas assassinadas. Alguma coisa errada nesse país. Quando a vida humana é desvalorizada dessa maneira por um chefe de Estado. E essa questão da gente preocupar com o outro o tempo inteiro não é dizer de impunidade, não. Porque o que joga é que a gente quer proteger bandido. Quem está dizendo que tem que apurar... Não, a gente está dizendo que não é certo nenhum dos lados agir erradamente. Agora, pela educação, dá para salvar muita gente. Se a gente cria condições dignas dentro de uma comunidade de lazer, de geração de trabalho e renda, dificilmente nós teremos esse perfil. Nós somos um país maravilhoso que tem lugar para todo mundo ser feliz. Nós temos que ter dirigentes que pensem no povo como ser humano, porque nessa maneira, do jeito que a gente está sendo tratado agora, pode ser tudo. Só não nós que somos menos privilegiados, a gente não está sendo visto como ser humano nesse país, nesse momento. Tutuca, para a gente fechar aqui, caminhando para o final, eu queria que você pudesse apontar, porque você está aí nessa ponta, como que você tem visto, a gente veio conversando, você estava falando sobre alguns dados, sobre esse momento da fome no Brasil. Você falou de alguns dados que você teria visto, eu queria que você apontasse, porque eu acho que isso tem que ser... tem que ficar marcado na mente das pessoas, que tem gente passando fome no Brasil do século XXI. Eu vou além. Há pessoas morrendo de fome, sabe? Dom Mauro Morelli fala que trabalhou com a segurança alimentar há muito tempo em Minas Gerais. Sentir fome é uma sensação boa quando se tem o que comer. Agora, passar fome, a fome dói. A fome é uma dor que só passa quando a gente come. Isso é a fala de Dona Antônia. 5 horas da tarde, num frio de matar, na porta da minha casa. A fome é uma dor que só passa quando a gente come. Nunca mais esqueci isso. Tem uns 10 anos que essa mulher me falou isso. E o Brasil, nesse momento, tem 36 milhões de pessoas que não têm o que comer. A gente é um país que
no mundo agora está acima do índice do considerável aceitável, com pessoas com fome. Isso não é humano, isso não é humano. Isso é um estigma péssimo para nós, brasileiros. E por mais que a gente tenha essas ações de solidariedade, isso é um papel do Estado. Tanto arrecada e põe dinheiro na mão dos banqueiros, o agronegócio enche a boca para dizer que está cheio da grana. Onde está a partilha disso tudo? Vamos continuar tendo mais bilionários? Uma quantia de 100 e tantos bilionários do Brasil e 36 milhões com fome? Isso é justo? Não é justo. Isso não é natural. Falta política pública. Falta um país mais igual na partilha. É pensar isso e dizer que temos que indignar o tempo todo, sabe? É triste para nós isso, porque nós tínhamos saído do mapa da fome, 2014. Voltamos e voltamos com um número muito maior. Então, é mudar ou sucumbir. Pessoal, eu tenho o prazer, né, a emoção de estar falando com a Kika Tutuca, Conceição Maria, e queria dizer para ela, Tutuca, que acho que você tem uma definição para você. Quando você falou do Betinho, que ele era uma pessoa frágil, mas quando abria a boca virava um gigante, né? E que tem gente que vem para essa missão, eu queria te dizer que você é sim também. Eu não te conhecia pessoalmente ainda, né? A gente se falou antes online, nesse mundo da pandemia. Foi um prazer enorme ter te conhecido lá e hoje pessoalmente. E descobri que a Tutuca é pequena, aparentemente frágil, mas quando abre a boca é essa potência que vocês ouviram aqui. Queria te agradecer demais pela conversa, pela experiência e pelos saberes compartilhados. Esperamos que isso possa ser compartilhado com mais gente, que você continue sendo a ação do povo e a voz do povo. Obrigado. Eu que agradeço e dizer que, assim, mulheres como eu têm uma porção, né? Eu tenho a felicidade de ter conhecido esse universo de São João aguerrido. Eu amo São João del Rei e o trabalho que vocês fazem também é muito bom. Motiva a gente e estou tendo a felicidade, eu penso que eu vou voltar a morar aqui, porque eu gosto tanto e as ações somatórias me atraem. Conviver com um povo que também faz a diferença com o que vocês estão fazendo. Vocês têm feito um trabalho solidário também nos bastidores, sabe? Que nos impulsiona. E agradecer ter vindo e dizer que tem muita tutuca por aí. Eu acho que tem muitas. E nós, mulheres, estamos sendo valorizadas e quando vocês nos chamam, eu sou a voz do mundo de mulheres que fazem muitas coisas e fazem coisas mais importantes do que essas coisas que eu faço. E agradecer essas todas que não desistem também. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Tutuca. E o Balaio segue. Em breve, novas entrevistas. Até mais. Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir, avisar na hora que tremer o chão. Amiga, agora segura minha mão. A minha jangada foi pro mar, pra minha jogada arriscar. A minha jangada foi pro mar, pra minha jogada arriscar. Você largou, não tem solução. Agô, é libertação. Largou, não tem solução. Agô, é libertação. Sucumbi,
sucumbi, sucumbi, sucumbi, sucumbi. Pessoas que Transformam é um projeto especial do Por Outro Olhar, um programa de extensão da ProEx UFSJ, gravado no Laboratório de Rádio do curso de Jornalismo da UFSJ. O técnico de som é o Bruno Caputo. Na edição, Nicole Cavalcante e Márcios Barcelos. A arte é da Gabiroba Comunicação. Roteiro de Andréa França e Denilson Carvalho. O texto, Denilson Carvalho. Locução, Márcios Barcelos, Denilson Carvalho e Nicole Cavalcante. Foram usados os trechos das seguintes músicas nesse episódio: Negro Drama, dos Racionais. Palavras Repetidas, de Gabriel Pensador. Brasil, de Cazuza. Agradecemos a participação mais que especial da cantora Natália Vargas, que interpreta a música Libertação, que é a primeira faixa do álbum Planeta Fome, de Elza Soares.